Já ouvimos muito que na Igreja Católica apenas tem aquela imagem de Jesus, porém eles não adoram aquela imagem. É uma simbologia do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Como é que, qual é a diferença que faz entre os cristãos e os católicos? É idolatria? Bem, é assim. Quando eu falo de que Deus é muito grande, ele não cabe na religião. É que a religião é muito complicada. Do mesmo jeito de como lá não é idolatria, é uma simbologia do que aconteceu com Jesus Cristo. Existe uma outra igreja que diz que Jesus Cristo não foi pregado numa cruz, foi pregado num pau. Exato. Então, dentro disso tudo, existem outras vertentes que têm explicações vastas, não é? De que isto aqui é santo, aquilo não é santo. Se você for a perceber mesmo como operam algumas das religiões, vais apanhar que, se fores atento nas leituras, elas em si, há de apanhar que tem muita coisa que acaba indo um pouco ao obscurantismo. Está a perceber? Então, algumas práticas, se você apanhar uma pessoa obscurantista do jeito como faz as coisas, e esses objetinhos, estamos a falar deles, são objetinhos que têm um impacto muito grande dentro daquilo que é o poder espiritual. Agora, porque não gosto de discutir muito esses aspectos, para não parecer que sou aquela pessoa que puxo um lado, porque as pessoas às vezes não entendem bem. Eu defendo a espiritualidade, não aquilo que é o meu ofício e não o ofício do outro. A espiritualidade abrange tudo isso. Então, a gente quer, não, como ele é curandeiro, ele é ateu, eu não sou ateu. Tá a perceber? Então, se eu entro numa igreja em que praticamente todos vestem uma camisa com a imagem do seu pastor, da sua pastora, onde carregam até algumas pulseiras com a imagem dos seus pastores, quer dizer que nesta igreja está-se a adorar ao seu pastor. O sinal da adoração não é para Deus. É que para falar a verdade, desde a altura em que eu vejo uma operação do milagre que me agrade numa pessoa e depois essa mesma pessoa me induz a eu ter que usar roupas dessa pessoa como uniforme ou como qualquer outra forma, estamos a ir a uma ideia. Eu comparo essa ideia do que foi falado de Jesus Cristo, que as roupas dele tinham um poder. Então, eu passo já a ter aqueles amuletos, passo a ter já aquelas imagens daquela pessoa, porque acredito que com aquelas imagens eu estou protegido. Então, podem ser considerados até curandeiros, curandeiro Mateus. Não encaixa nem nisso. Não encaixa nem nisso. O curandeirismo é uma coisa. Estamos a falar do homem que está a tornar-se Deus na Terra. Esse mesmo homem... que está a abandonar a palavra do Senhor. É que desde a altura... está a abandonar as escrituras sagradas. Desde a altura que eu, como curandeiro, que sou considerado das trevas, reconheço que o poder daquilo que eu faço vem de Deus, não é? Aquela pessoa que está na igreja, que também que reconhece que se está ali a realizar um milagre é por poder de um Deus soberano. Por que aquela pessoa tem que ter imagens dela espalhadas dentro das casas das pessoas? Não há um objetivo obscuro aqui. Não são esses mesmos, depois já andam a trazerem feijões que se compram a milhões, a dizerem que aqueles feijões, quando você vai plantar, é porque você vai colher ouro. Não são esses mesmos que pegam garrafas... feijão dentro da igreja, claro, cordeiro. São os mesmos que te dão uma chave, dizem, leva essa chave aqui, que é uma chave que foi consagrada no monte XXX, que lá onde essa tal pessoa foi sozinha, ninguém viu, e depois vão te vender a milhões de dinheiro. São esses mesmos que dizem, venda tudo aquilo que você tem para vir plantar. Se planta com 1 milhão, que eu vou dar a ele para vir plantar aqui, como uma pessoa que apanhou aquele dinheiro, enquanto eu, como líder da igreja, eu que dei a ele para vir fazer aquilo como um testemunho. Então, aquele que não tinha 1 milhão, não é? E depois vai ouvir-me a exaltar esse homem como quem plantou muito. A de vender o que tem. Para fazer o quê? Para poder também ter aquela bênção maior. Estás a ver a cegueira da fé onde cai? Quando nós passamos a esquecer da verdadeira intenção que nos leva a Deus. Então, não é possível Deus nos querer vermos a sofrer, eu ter que vender minha casa, não é? Há pouco tempo eu estava a ouvir a história de uma senhora que tem um marido que eles vivem numa casa de arrendamento, tem crianças, tem tudo. O marido foi carregar o salário e tudo e foi entregar a um certo homem, suposto homem de Deus. Será que Deus vai querer que aquela gente, o dono da casa cobra renda? Já não tem como pagar, vão dormir na rua. É bênção ainda que está à procura ou é sofrimento? Aquelas crianças estão com fome, ele é o único provedor em casa. Não estás a ver que aí estamos a lidar com uma fé cega, onde as pessoas estão a serem usadas de uma forma que é tão exagerada como tal. Nós estamos a ver muita coisa errada dentro daquilo que é o poder do homem. É a precisão que eu disse e volto a dizer. Está-se a abusar da Bíblia e do nome de Deus e está-se a usar o poder da espiritualidade de forma errada. Mateus, qual é o espírito que está a operar
dentro destas igrejas, onde a palavra não tem mais poder. Até usam o nome de Jesus, mas o poder não é de Jesus. Flora. Obscurantismo, pois claro. Porque eu quero que explane um bocadinho mais sobre isto, Mateus. É simples como tal. Eu vou voltar mesmo nas camisetas, como estávamos a falar. Nos exemplos que eu estava a dar. Se eu vou dizer que tu tens que ter uma peça de roupa minha posta, porque eu acho que essa peça de roupa com minha imagem vai ficar lá. Praticamente eu é que sou teu Deus. Eu estou a mentir? Então, numa sequência dessas, nós temos que perceber que a fé, ela, quando não usa inteligência, você vira uma pessoa escrava das outras pessoas. Dizem que na terra daquilo ali dos cegos, um homem com um olho, ele torna-se Deus. É o que acontece com os nossos líderes espirituais. O obscurantismo é aquilo que não tem nada a ver com o poder daquilo de Deus. Estaremos a falar do quê? Temos, por exemplo, pessoas que nessas impactações estamos a falar. Eu tenho certeza de já termos visto muitos supostos homens de Deus que eram muito pobretas. E depois de um tempo, agora já estão ricos. E depois de um tempo passaram a viajar um pouco para um país de longe. Voltaram, vieram, prosperaram. O poder de Deus. Depois de um tempo, saíram para mais países longe, vieram, e essa operação de como esse homem aqui que prosperou, operava e a igreja enchia, era uma forma um pouco mais tranquila. Não chutava as pessoas, não fazia as pessoas beberem coisas que não têm nada a ver, e depois essa mesma pessoa não profetizava. A pessoa vai sumir para um país, volta. Quando volta, já chuta, as pessoas caem. Está a perceber? Já faz coisas que ninguém imaginava. Você já viu um homem que vai pegar no seu sapato caro e pisar na barriga de uma mulher grávida, dizer que está a curar, aquilo está a tirar um demônio? Todos os pastores e profetas que chutam as pessoas nas igrejas, ou até jogam bola, e que levantam a mão assim e passam diante do povo na congregação, todos esses aí são de conduta duvidosa. Sim ou não, Mateus? Flora, está claro isso. Ou aquilo, uma operação divina. Mas nós ouvimos do evangelista Waka que Deus ele é capaz de operar em grandes dimensões dependendo da intimidade que a pessoa tiver com Deus. Mas agora, se você for sendo que é uma pessoa estudada e que analisa as coisas com olhos limpos, vê Deus naquelas brincadeiras ali. Porque uma coisa é nós também usarmos lucidez. É para dizer que eu digo que nessas igrejas tem muita hipnose que usam nas pessoas. Porque há até pessoas que aplaudem aquela loucura. Deus não humilha as pessoas. Deus não faz um profeta que vai parar e falar os teus segredos, Flora, com teu marido, para o público vir, ainda com câmeras ligadas. Aquilo é um chubice que eu estou a fazer dentro daquilo que é a minha capacidade. Não há Deus nenhum ali. E depois, quando chega a pior fase de toda, é eu ter aquela capacidade de libertar um espírito através de beijos. Vou te pegar e te beijar para tirar um demônio à frente do teu marido. Não é? E depois, se aparece um homem que tenha o mesmo problema, não é de beijar aquele homem. Quer dizer, não há como nós acharmos Deus dentro dessas brincadeiras. Outras pessoas foram feitas comer capins. E vamos entender, se você, por exemplo, é membro da minha igreja, é minha ovelha, e eu depois quis te fazer de ovelha de verdade, vou te fazer comer capim. Então, nós temos que perceber que Deus não humilha os seus. E Deus não quer sofrimento para os seus. E se você tiver que fazer empréstimos para poder comprar, plantar muito, então procura perceber que você vai ter problemas de dívidas. E sabemos que nesses sistemas há muita psicodramacia que é usada. Algumas dessas pessoas, figuras públicas que andam por aí, são essas que eu pego de lá de trás, eu digo, fulano, recebe lá esses 2 milhões aqui. Vai lá plantar ali para poderem ver que até o fulano está a plantar. Porque as influências estão lá. As pessoas do dia seguinte estão a fazer isso. Então, nós temos que perceber, tanto do meu lado como curandeiro, se houver uma psicodramacia, a pessoa vai perceber. Essas coisas que muitos fazem, de dizerem que para poderem conseguirem te curar, depois tem que manter sexualidade consigo. Para que haja cura, é importante que estas pessoas façam sexo com os homens. Imagina se eu atendo 30 pessoas por dia. Será que mesmo essas coisas... Todas as pessoas que vão ao aconselhamento devem manter relações sexuais com o homem de Deus. E depois entram menores de idade, masculinos, femininos, pessoas da idade dos meus pais, masculinos, femininos, pessoas da minha idade, depois pessoas que são minhas avós e meus avós. Mas há esse dito aí. Nós estamos a ver que isso sai mesmo de um processo de cura normal. Então, nós temos que procurar usar um pouco de inteligência também, para não sermos manipulados. O curandeiro vai te manipular, sim. O religioso também vai te manipular, sim. Se você não abrir a vista e procurar perceber. Eu digo e volto a dizer, não está-se a fazer um trabalho bom, porque quando o número for muito reduzido, como dizem,
Se numa lâmina, se um peixe está podre, Estão todos a estão. roubar para o povo do Senhor. Veja só, disse uma teoria. Quando numa lâmina de peixe um está podre, todos estão. Mas isso não corresponde à verdade. Só que quando a minoria é aquela que faz a boa prática e a maioria é aquela que faz a má prática, Flora, vais perceber que muita gente fica perdida. Bem breve, Mateus. Sim. Se Deus ele cura, por que que nem todos os crentes e não crentes ficam libertos ou ficam curados? Bem breve, é o tempo do evangelista Waka. Não, ele teve muito tempo, eu também tenho que falar, sinceramente. Sim, é que senão também não vou deixar o meu contributo de modo correto, não é? Muito bem. Sim. O que acontece aqui é que temos situações complexas. Tem pessoas que vão fazer certos atendimentos sem fé. E a fé é muito importante, até porque ele citou isso há pouco tempo. Há pessoas que não conseguem apanhar a cura pela falta de fé. Há pessoas que não conseguem apanhar a cura por não confiarem nos seus instintos em Deus e confiarem numa pessoa viva que vai lhe dar uma camiseta para ir ficar com ela e olhar, sentir-se protegida. Há uma pessoa que não vai conseguir apanhar uma cura porque eu, ao chegar no meu consultório, vejo que a pessoa tem um ataque, por exemplo, uma enxaqueca. Enxaqueca é muito pesada. Aquilo quando bate, você pode pensar que está... Parece até não ser nada, mas tem um grande impacto. Há uma enxaqueca que bate essa confusão de um lado, que você vai sentir isto parecer que está a sair e outras coisas. E aquilo quando acontece, você pode correr para a ideia de um feitiço. Eu chego, apanho que você tem isso e consigo ver que você tenha isso. E eu quero uma oportunidade de si. Eu vou te manter ali. Aquilo eu vou te sugando aquilo que eu vou te sugando. Se eu te mantenho é porque quero o seu dinheiro. Você vai ficar lá muito tempo a acreditar que está sendo enfeitiçada e depois, no final do dia, você vai me morrer ali. Está a perceber? Nós perdemos pessoas porque há pessoas que até têm doenças crônicas, HIV, tuberculose, que dizemos, ora aqui, não vá para o hospital porque Deus vai te libertar disso aqui. Deus fez homens para conseguirem trabalhar nos ofícios dele. Exato. Não mantenhamos pessoas doentes nas nossas palhotas e nos consultórios, aquilo nas igrejas, que possam ser salvas por mãos de homens capacitados. Está a perceber? A dizer que hora a hora tudo vai acontecer. Deus, na oração, para poder essa oração acontecer, usa pessoas vivas. Não há como, Flora, você vai acreditar que se você tem uma doença de HIV que já te matou toda, está a perceber? Você vai ficar ali a orar e não vai tomar medicação, que é aquilo que vai te curar. E é um erro até por parte dos pastores, da classe dos pastores, a falarem que os seus fiéis não devem sim tomar medicação e nós estamos a presenciar que até algumas pessoas estão a morrer por conta desta situação. Sim, então, isto devia ser considerado crime? É crime. É do mesmo jeito que não é correto eu pegar uma pessoa que usa drogas, está a perceber? E ver que essa pessoa não está com problemas espirituais, mas sim está com ataques psíquicos por causa de uma droga. E manter em casa enquanto existem centros que atrapalham na forma de poder retirar aquele problema da pessoa. Se eu mantenho essa pessoa, estamos a perder um instrumento útil para a sociedade. E estamos a perder uma pessoa que também é útil para a sua família. Então, não podemos em nenhum momento fazermos isso. Então, o que faz as pessoas não serem curadas em algum momento é porque há curas que não são espirituais, há doenças que não são espirituais. Precisam de uma atenção normal. E nós mantemos a dizer, hora a hora que tudo passa. Não há nenhuma oração, estou a falar sério, que você vai ter chifula agora. Rápida que é aquilo, a chifula que eu conheço. Que você vai dizer, não vai ter ali com o Mateus para vir te resolver isto aqui, que não vai te matar. Vai te matar. Há doenças, Flora, que eu ouvi e gosto de usar esse exemplo, de pessoas que eu perguntei assim agora, numa dessas fases. Se entra uma cobra, agora te pica, eu conheço o remédio sendo curandeiro. E tem ali um pastor ao lado. Quem é que tu vais recorrer? Será que os pastores não têm poder? Flora, estamos a falar de um veneno que a cobra te picou agora. Nós Mas sabemos Deus também tem poder. Flora, vamos lá sair da fantasia, se irmos na realidade. Está a dizer que o poder de Deus é uma fantasia, Mateus. Não, estou a dizer, vamos sair da fantasia, vamos a uma verdade. Deus tem poder e a forma de operar de Deus é atribuir conhecimentos a homens para que possam conseguir ajudar nessas circunstâncias. Está a perceber? Enquanto o pastor estiver a orar, eu estou a curar aquela pessoa e a pessoa fica viva, vai ficar útil para Deus e para nós também. Tem coisas, Flora, que não se brincam com elas. Tem coisas que não se brincam. Outros pastores fizeram pessoas enjoarem por tanto tempo que acabaram morrendo essas pessoas porque queriam ter uma libertação que essa pessoa estava a matá-las através de um jejum. Então, nós temos que saber analisar as coisas. Porque eu digo, o próprio pastor, aquele que diz que a oração é tudo, se está numa situação de risco onde uma cobra lhe pique, enquanto estiver aqui, há de me recorrer.